Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos hoje com um episódio super especial, com convidadas pela primeira vez na história do nosso programa. A gente chamou as nossas amigas Bia e Thaís, do canal Que Horror do YouTube, duas mega especialistas na área, assim, PhD em horror. Vão dar uma lição pra gente hoje. Na verdade não, né? A ideia desse collab que a gente teve hoje é bolar tipo uma lista de nossos favoritos, assim, só que a gente deu uma certa edição no período e tal, a gente escolheu, bora fazer, cada um escolhe 2 favoritos de 2010 até hoje, assim. Então, vão ser 10 filmes que são importantes para nós. Deixa eu pedir para nossas convidadas darem olá para os nossos ouvintes. Thaís, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Tô muito feliz. É a primeira vez que eu e a Bia participamos, fazemos uma collab assim, né? O canal, ele é mais recente, então foi muito legal ver esse reconhecimento. Também é muito legal estar aqui papeando com vocês hoje. Muito bom. Também aqui junto com ela, né, a Bia Nobre. E aí, Bia? Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado por receber a gente. Só uma correção, cara, eu não sou especialista em nada não, tá? Eu sou uma apaixonada por horror, igual vocês. Então, vamos lá. Tá, e assim, só pra gente já dar uma palhinha pros ouvintes, né? O canal de vocês, como é que é a filosofia dele? Qual é a ideia do Que Horror? Cara, na verdade eu percebi que eu gostava muito de falar sobre esse assunto. E tem uns amigos que já trabalham com isso e que me incentivaram, né? Mas eu não queria fazer sozinha. Aí eu falei, cara, quem é a amiga que eu tenho mais trevosa? A Thaís, aí eu conversei, tentei convencer. Enfim, aí ela topou e aí a gente começou esse projeto juntos, que tá sendo muito, muito gostoso de fazer. Todo o processo é muito prazeroso pra mim, assim, eu amo roteirizar, amo pesquisar, gosto de gravar, né? Enfim, mergulhar 100% no mundo do cinema de horror. Entre outros, né? Cinema, literatura, série, tudo. Teve esse convencimento mesmo, porque eu, muitos anos atrás, tipo assim, na minha adolescência, eu tinha um canal no YouTube que eu falava sobre livros. E esse canal, ele era bem conhecidinho no nicho, assim. Eu era chamada pra vários eventos, várias coisas, e aí eu desisti dele. E a Bia veio com essa ideia de voltar a gravar vídeo, eu fiquei um pouco desesperada, mas ao mesmo tempo, eu tinha acabado de terminar meu mestrado, que foi em literatura de horror. Então eu falei, vai ser um lugar bem interessante pra eu falar sobre isso, porque não é com que eu trabalho de fato, né? Eu leciono inglês. Então seria uma oportunidade interessante pra eu trazer as pesquisas que eu fiz durante minha graduação e a minha pós. E por isso que a gente tem também esse estilo, não só de trazer recomendações, a gente faz isso também, mas de trazer reflexões dentro dos filmes, vídeo ensaios, coisas mais aprofundadas, que eu acho que todos esses 2 estilos de vídeo são bem legais e trazem coisas diferentes para os espectadores, né? Eu acho que é isso. Eu e a Bia, nós temos estilos diferentes de como gravar, se portar, do que a gente gosta de falar, mas ao mesmo tempo dentro desse recorte do horror. E isso traz, acho que, muita riqueza e variedade pro nosso canal e pro nosso público também. E ao contrário do que eu imaginava, as melhores reações no nosso canal foram a vídeos teóricos, né? Que são os tipos de roteiro que eu mais gosto de fazer, que dão mais trabalho, né? Então, como a gente não faz só isso da vida, é um pouco difícil estar sempre fazendo vídeos mais profundos assim, mas eu fiquei bem feliz ao perceber isso, que as recomendações vão bem também, mas os vídeos teóricos são os que a galera gosta mais. Eu ia perguntar isso pra vocês, porque quando a gente assiste os vídeos do YouTube, vocês falam muito bem, né? Vocês parecem que realmente nasceram pro negócio, né? De ter um canal pro YouTube, falar em vídeo, nem falar pra câmera, né? E a Thaís disse que realmente já teve um canal. Obrigada. De literatura, quando eu era mais jovem. Bia também já teve? Ou é a primeira vez que você tá fazendo um canal de YouTube? Nunca tive, mas assim, eu sou atriz, aí eu acho que talvez tenha dado, né, um respaldo, uma ajudinha. Porque realmente é muito bem feito, né? Vocês falam super bem, super claro. Não sei se vocês têm o próprio editor. É realmente um canal de alta qualidade e tecnicamente muito bem feito também. É a gente mesmo, pô. E a gente se conheceu no teatro, né? Teve isso. Aprendemos a se portar, acho que, dessa forma. E a gente teve muita ajuda também, né? A Thaís já tinha experiência com o YouTube, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas trabalha com isso também, e assim, tivemos pessoas muito, muito legais e solistas pra ajudar nesse começo aí. Bom demais. Realmente é um super canal. O link vai estar na descrição do episódio, tá, pessoal? Mas é Que Horror, exclamação. E agora, bom, vocês já ouviram ele, né? Deixa eu pedir para meus outros 2 co-hosts darem oi. Diegão, e aí, rapaz, tudo bom?
Tudo ótimo. Nossa, super feliz com colaboração. Quando a gente teve o nosso primeiro podcast, o Sala de Projeção, eu fazia o papel do Felipe, né? Eu era o host, né? E eu adorava chamar gente, eu chamei vários convidados, alguns, né? Então eu gosto de ter uma discussão com mais pontos de vista. E é um desafio realmente para o moderador manejar e deixar que 5 pontos de vista, 5 pessoas consigam expressar o que acham, o que pensam, né? E trocar opiniões, trocar ideias. Eu gosto muito desse espaço. Estou muito contente, muito empolgado para hoje. Já tá ótimo. E você, Igão? E aí, rapaz, tudo bom? Outro professor de inglês na conversa aqui? Outro professor de inglês na conversa. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Damas e cavalheiros conversando sobre coisa pra caralho. A gente vai falar sobre muito filme hoje. Não sei como começar isso, não. Só queria dizer que eu tô muito feliz também, assim, da gente estar fazendo essa colaboração. Primeira colaboração que a gente tá fazendo aqui no Acervo Fantástico. E super bem-vindas, Bia e Thaís. Eu me empolgadíssimo pra hoje também. Vai ser um desafio pro Filipão, assim, porque como moderador, né, moderando 5 opiniões diferentes, sendo que uma das opiniões, eu que sou notoriamente chato e ranzinza e reclamão, então, assim, é boa sorte, Felipe, assim, sabe? Eu não queria tanto lugar, não. Eu corto você tranquilo, não tem problema, não. E só pra falar meu nome, eu sou o Felipe Sobreiro também aqui. Então, né, a gente pensou, bom, temos essas convidadas especiais que, né, especializadas em terror, tem um canal de terror. O que poderia ser? A gente pensou talvez um filme, talvez um assunto, aí a gente acabou decidindo fazer tipo um apanhado, né, porque, pelo menos na minha opinião, né, o terror tá em alta como gênero ultimamente, né, então, tem muito filme de terror, de diferentes vertentes, diferentes sabores e tal. Eu pensei, entre nós todos aqui, por que a gente não fala dos nossos favoritos, assim? A gente deu esse corte, né, de 2010 até hoje, né, 2025, 26, e aí cada um de nós 5, escolhemos 2 filmes. Então o que a gente vai fazer ao longo do episódio agora é ficar tipo pulando assim, né? A gente não vai fazer sinopses muito densas, muito detalhadas, né? Inclusive porque a gente quer que as pessoas assistam o filme, né? Mas, por outro lado, a gente vai ter spoiler, né? Tem alguns assuntos que é impossível não mencionar quando a gente fala de alguns filmes, né? Então a gente vai tentar ficar nesse equilíbrio entre falar o suficiente para induzir vocês, ouvintes, a quererem assistir o filme, mas precisamos tocar em alguns assuntos que às vezes é impossível, né, para ter uma conversa sobre o filme, né? E então, já sem delongas, deixa eu começar assim cronologicamente. Diegão, vendo aqui, primeira seleção na nossa lista dos 10 filmes favoritos de 2010 a 2025, estou vendo um filme chamado Você é o Próximo, You're Next, de 2011, e acho que a seleção foi sua. O que você tem a dizer sobre esse filme? Então, eu escolhi esse filme porque inicialmente eu tinha pensado em escolher 2 filmes de vertentes muito diferentes, como você falou. A vertente desse filme, You're Next, pra mim é um filme de horror, né, que tem gore, que tem assassinato, que tem violência e tudo, mas é um filme muito divertido. Eu me divirto vendo esse filme. Eu acho ele um filme sintético, sem gordura, e é um filme que o personagem principal, a protagonista, você torce muito por ela, e você torce muito contra os vilões do filme, que você vai descobrindo à medida que o filme vai passando, né? Você vai descobrindo os reais vilões do filme no final, no terço final. Então é um filme, assim, que eu acho altamente divertido. É um filme, assim, basicamente, né, resumindo, né, um filme de invasão de casa, home invasion, só que, né, uma invasão da sua casa planejada pelas próprias pessoas que moram na casa. Não que moram na casa, mas são as pessoas que estão lá dentro da casa. É basicamente isso. É uma família rica, né, e você descobre que eles começam a ser atacados, né, com flashes e tal, e aí eventualmente, no final do filme, você descobre que era um dos filhos, né, que estava armando tudo isso, né? Eram 2 filhos juntos, armando, né, pra conseguir a herança dos pais, né, que são 2 perdedores, fracassados, meio fuck-ups, assim, que querem dinheiro e precisam de grana, e aí não gostam muito dos pais, odeiam os pais, e aí planejam assassinar os próprios pais e o irmão também, que eles detestam, né, que eu achei muito engraçado. E é um filme que tem uma veia humorística muito legal, muito interessante. Mas a coisa que eu achei mais legal e mais interessante do filme é que ele brinca com um tropo, porque o vilão principal, que é um irmão, assim, um dos irmãos que quer a herança dos pais, é um irmão, assim, bem, assim, sei lá como descrevê-lo exatamente, mas ele é um cara, assim, que parece ser muito gentil e muito fofo e muito legal, mas é um bosta total, completo. Ele, inclusive, nem aguenta muito violência. Ele planeja e contrata um grupo de assassinos, ex-militares, provavelmente, para assassinar os pais e o irmão dele, que ele odeia, mas ele mesmo não aguenta ver muito violência de perto. E aí ele faz parte do plano que a namorada dele seja a testemunha, seja a pessoa que vem de fora, que não tem interesse nenhum naquela coisa, e aí ela vai
vai testemunhar e vai falar para todo mundo e para a companhia de seguro e para os advogados da partilha de que exatamente tudo que ela viu, e o que ela viu foi um bando de assassinos invadindo a casa e matando todo mundo. Esse era o plano dele. E ele não tinha ideia de que a namorada dele era uma especialista em survival, em sobrevivência, né? Era uma badass, maravilhosa heroína que foi criada por um pai que ensinou ela a sobreviver em qualquer situação difícil, terrível, sabe? E ela sabe se defender muito bem, luta bem pra caramba. Então ele imaginava que ela era aquele tipo de personagem feminina que fica perguntando: e agora? E agora? O que a gente vai fazer? O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, grita, pânico, pânico. Não, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, é a única que sabe o que tem que fazer. E aí você, uau, é uma surpresa no meio do filme e você torce muito por ela, muito. Nossa, eu nunca torci tanto por uma personagem sair vitoriosa no final do filme. Então eu gostei muito dessa brincadeira da personagem feminina que, o que eu faço? Me ajuda, o que eu vou fazer agora? A situação de crise. E ela, em vários momentos do filme, ela ensina pra todo mundo o que eles têm que fazer pra sair daquela crise ali, pra vencer aquele pessoal. Gostei muito disso. Então, pra mim, o grande chamariz dessa vertente de horror é um filme de horror com gore, com violência, com tudo, com suspense, com assassinato, mas eu achei super divertido e super legal de ver e super legal de rever também várias vezes. É um filme bem legal. É um filme que é entretenimento, né, se diria, né? Não é um horror, deixa de passar mal. Tem vários nesse episódio, vocês vão ver, né? É dirigido pelo Adam Wingard, né? Não tinha mencionado, que fez aquele The Guest, que é um filme também com uma pegada parecida, né? De violência estilizada e tal, com Dan Stevens. Eu acho bem legal também. Eu curti bastante reassistir. E aí, o pessoal todo, qual foi a sua experiência revendo ou assistindo? Por exemplo, Bia? Eu gosto muito de Invasão Domiciliar nos filmes. Mas eu não reassisti esse, eu já tinha visto recentemente. A atuação importa muito pra mim, assim, isso me acabou afastando um pouquinho do filme, porque eu achei as performances meio bad. Principalmente aquela doidinha lá, aquela que é mais gotiquinha lá. Nossa senhora, isso aí pra mim me afastou um pouco. Eu fiquei toda hora lembrando que eu tava vendo um filme. Que é uma das vilãs, né? Namorada do irmão que planeja. Z. A Z. Ela não tá tendo reação porque a atriz é ruim ou a personagem realmente não? Fiquei me questionando essas coisas. Aí, sei lá, me distanciou um pouco nesse sentido. Mas, por outro lado, é um filmaço no sentido de mostrar uma Final Girl tão poderosa, né? Tão inesperadamente preparada, né? Pra lidar com essa situação. E eu acho que esse não foi o primeiro filme nesse sentido, mas que abriu portas pra esses filmes de ridicularizar a família burguesa, assim. Tipo, me lembra muito Casamento Sangrento, né? Eu acho que inclusive eu gosto mais, eu acho que acabou pra mim fazendo melhor, mas é um filme de uma família burguesa que tem hábitos bizarros e a personagem... Esse é o Ready or Not? Que inclusive vai ter o 2 agora, né? Tô bem ansiosa pra assistir o 2. Mas que é isso, né? Que tem uma personagem central que não faz parte daquilo e a gente vê pela perspectiva dela e a gente se identifica com ela, né? E, enfim, acaba que ela é uma badasszona, apesar do final ser um pouco diferente, né? Eu não conheço muito bem essa atriz, mas a Barbara Crampton, né, que faz a mãe da família, ela é uma mulher que é considerada uma musa, né, do terror, trash, cult, sei lá. Total. E aí ela foi fazer esse papel da mãe. Curioso, né? Barbara Crampton é uma figuraça. Ela fazia muitos filmes dos anos 80, né, com Stuart Gordon, né, Castle Freak, Reanimator. Ela fez também aquele Shopping Mall, dos robôs assassinos no shopping. Só que ela se aposentou um tempo, ela ficou cuidando da família e tal, e ela voltou. Esse foi um dos primeiros do retorno dela. Daí pra frente ela fez um monte de filme. Ela é muito legal. É uma escolha curiosa, né? Mas ela manda muito, assim. Ela tá muito bem. É uma atriz super respeitada, né? Enfim, eu gosto desse filme. Apesar das coisinhas que falei, né? Acho que abriu umas portas aí pra outros filmes que vieram depois, que são muito, muito interessantes também. Eu acho que uma porta que foi aberta, que é um filme que eu também me diverti, horrores, e vai muito nessa veia, é esse último do Sam Raimi, né? Socorro, né? Help. Que exatamente, né? Uma mulher tem muito conhecimento de como sobreviver, né? Do que fazer numa situação de crise e tal. Lado a lado com um homem, ao contrário, né? Inepto. Completamente nas mãos dela, né? Então eu também acho que também brinca com esse negócio da personagem feminina tá muito dependente do personagem masculino, que ele que sabe, que ele que é o líder e tal, e ela tá ali sendo só pra ser protegida, né? Pra ser a donzela em perigo. E esses filmes invertem isso completamente, né? Que eu acho muito legal, muito interessante. Eu acho que a Bia foi maravilhosamente diplomática ao falar desse filme. Eu não gostei desse filme, não. Não gostei, achei ele sem graça, achei ele chato, os plot twists dele. Assim, pra não dizer que o filme é horrível, eu achei ele passável, tá? Uma grande
grande cena que esse filme tem, uma grande atuação que esse filme tem, um grande momento de gore que esse filme tem, um plot twist inteligentíssimo que esse filme tem. Não, é um filme regular, assim como, sei, um bom prato de arroz feito. É muito gostoso, mas não é assim, uau. Sabe, o filme terminou e eu, ok, you're next. Então, adoro a Barbara Crampton, mas achei que ela aparece pouco no filme. Achei que ela foi meio que subaproveitada. Assim, poderia ter mais cenas dela, assim, sabe? Ela poderia mostrar mais o talento dela. O começo do filme me empolgou porque ele tem uma ponta de um ator que eu acho divertido, que é aquele Larry Fessenden, né? Que ele é diretor também, ele faz filmes, ele fez um filme de vampiro, que agora o nome eu esqueci, que eu achei muito interessante nos anos 90, sempre um filme meio indie, de vampiro. Depois eu lembro. Esse é o Nadia, né? Não, Nadia, não. O Nadia do Michael Almereyda. Eu sei que ele fez um recente chamado Jacob's Wife, que é ele, o ator, ele é o Jacob, e a esposa dele no filme é Barbara Crampton. Habit. Pronto, lembrei. Quando a gente tá fazendo nossa temporada sobre filmes de vampiros, inclusive eu acho que eu citei o Habit, né? Que é um filme que eu acho que esse filme eu acho ótimo. E é escrito, dirigido, atuado por ele. Pois é, então esse cara, ele aparece no começo do filme. Ele é uma das primeiras vítimas, né? Do filme. O vizinho que tá vendo música na casa dele. É. Exatamente. E ele tem um tipo, assim, bem asqueroso, assim. O Larry Fessenden, ele é ótimo pra fazer esses papéis. E ele realmente não tem os dentes da frente, né? Tá faltando os dentes da frente. Isso é dele. O ator é assim, sabe? Então, ele tem uma cara muito esquisita. Então, quando o filme começou com o Larry Fessenden e o filme começa com o assassinato, eu falei assim, uau, esse filme deve ser bom, deve ser realmente assim, meio divertido, meio comédia e tudo mais. Mas aí, ao longo do filme, tá, assim, eu entendi o que o filme tá querendo satirizar, o que ele tá querendo criticar. Sim, uma final girl inesperada. Você não espera também que os vilões, sabe, vão ser aqueles caras. Mas, não sei, assim, não me impressionou, assim, sabe? Desses 10 filmes, eu posso até adiantar uma coisinha, desses 10 filmes que a gente assistiu, talvez o You're Next tenha sido o meu menos favorito, assim. Mas aí, de novo, assim, sabe? Tipo, é uma droga de filme, não veja. Não, veja, mas eu achei meio... Não sei se eu assistiria de novo, assim, sabe? O que tem nesse filme pra eu ver ele de novo, assim? É uma coisa que a gente não mencionou, que ele é daquela vertente mumblecore, né? Tanto é que tem o Joe Swanberg, né? Que fez altos filmes com a Greta Gerwig e tal. Ty West aparece, é um namorado de da filha e morre logo, né? Então tem um elemento meio mumblecore, assim, daquele cinema meio experimental, com câmeras, assim, de baixa resolução. Então acho que formalmente é interessante, né? Não é realmente uma superprodução, então, mas eu não sei se eu acho que é o menos bom desse episódio de hoje. Na verdade, eu adoro esse filme. Eu acho ele muito engraçado. De uma forma não intencional. Quer dizer, eu acho que é intencional, mas de uma forma não escrachada. Concordo com a Bia na questão das atuações, mas ao mesmo tempo não me incomoda, porque eu acho que o filme não se leva a sério. Então, isso pra mim é muito legal. Eu gosto muito da cena do liquidificador, pra mim é uma delícia. Aquela morte é uma delícia, eu adoro gore. Também não é um filme super, né, com muito gore, nem nada do tipo. Acho que eles poderiam ter ido um pouco mais além. Mas eu gosto muito, eu já assisti várias vezes, eu acho super engraçado. Quando eu tenho nada pra fazer, eu falo às vezes, eu vou assistir um slasherzinho besta aqui só pra esfriar a cabeça. Com certeza, You're Next tá na minha lista. Eu gosto muito da protagonista. Eu acho ela muito interessante. É uma das minhas Final Girls preferidas, na verdade. Porque eu acho ela muito durona, muito incrível. Eu gosto da estética do filme e pelo orçamento que eles tinham. Também acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito legal com o que eles tinham, né? Eu acho que da lista é um dos que eu mais gosto justamente por não se levar tão a sério. Então eu consigo rever ele com mais frequência do que um filme que eu vou achar, sei lá, tecnicamente muito melhor. Tem outros que estão na lista que são infinitamente melhores tecnicamente, mas que não necessariamente eu falo, nossa, foi prazeroso assistir esse filme, eu vou revê-lo várias vezes. Então, tanto que os que eu escolhi não necessariamente são meus preferidos, mas são os que eu acho bons. Mas pra ser um preferido meu, eu entro nessa questão de conseguir reassistir, e You're Next é um desses, porque eu acho ele muito comédia e muito divertido. Os caras gostam de escrever You're Next com sangue, né? Nas paredes, espelho e tal. Eu já falei ao longo da minha moderação, mas eu gosto desse filme também. Eu gosto muito do outro filme do Adam Wingard, né? O The Guest, né? Que é um filme meio de ação, anos 80 quase, assim, com o Dan Stevens bem fora de padrão, que ele fazia só aqueles seriados meio de época, né? Ingleses e tal. Foi o primeiro filme que ele apareceu, assim, meio galã. O Adam Wingard, ele meio que ficou bem comercial depois disso, né? Ele faz esses filmes do King Kong versus Godzilla, né? Então ele saiu bem além desse pobre orçamentinho que ele tinha. Mas eu acho que talvez eu preferia ele nessa fase dele. Eu não sei. Sou um fã mesmo quando ele tá um pouco além dessas origens dele.
pouco nessa vertente, assim, de filmes que... Esse não é um filme mumblecore, mas tem uma vibezinha ligeira às vezes. Um filmaço que, inclusive, eu mesmo cogitei indicar nesse episódio, mas acabei que eu mudei de ideia e a Bia selecionou. Então tô mal feliz que é como se eu tivesse escolhido 3 filmes dessa vez. Convite Maldito, The Invitation, de 2015, daquela diretora Karen Kusama. Bia, o que te levou a escolher esse filme para o nosso episódio? Ai, gente, eu amo esse filme. Eu acho que eu já assisti umas 5 vezes. Eu acho que ele é muito subestimado. Amo a Karen Kusama, acho ela uma diretora, principalmente de atores, assim, super competente. Ela também é de Garota Final, né? Você falou Garota Final. Garota Infernal, ó que louca. E o que mais me marcou nesse filme, a construção da tensão. O filme acontece todo num ambiente só, né? É basicamente texto dos personagens. Você realmente compra que aquele grupo é um grupo de amigos que não se vê há uns 2 anos, que eles têm um trauma ali que afetou a todos e sem explicar de maneira literal, né, o que aconteceu, você vai entendendo, porque ela vai colocando pedacinhos ali de memórias e pelas próprias interações entre os personagens você vai entendendo o que aconteceu. Fala muito sobre luto, fala sobre culto, né, que aí já é um spoiler, mas a gente tá dando spoiler, que na verdade o filme não esconde muito isso, né, é meio no começo que fica claro que... É de cara? É de cara, então não é sobre isso, né, de você ficar, cara, será que eles estão no culto ou não? Mas você entra na paranoia do personagem principal e, coitado, tem momentos que parece que ele tá muito certo, tem momentos que parece que ele tá só paranoico, que não tem nada de errado acontecendo ali. Enfim, eu acho esse filme demais. Eu já assisti ele várias vezes e das outras vezes que eu vejo, sempre que eu repito, né, a assistida, eu consigo perceber mais detalhezinhos, mais interações, mais olhares, mais, sei lá, eu acho a atuação desse filme perfeita, de todos. Enfim, acho que mais gente tinha que conhecer. Perfeito. Eu também, eu mesmo tinha pensado em selecionar, né? Só pra falar assim, muito rapidamente, né? Os amigos são convidados pra uma casa, numa festa à noite em Los Angeles, e tem toda essa história pregressa entre eles lá que você não entende exatamente. Você vai descobrindo que a mulher que convida os amigos, ela era casada antes com o Will, né? Que é o protagonista do filme. E eles tiveram filhos, você descobre que teve alguma tragédia e tal. Então deu todo um problemão, assim. E no final, né? Já se desdobrando esse drama que eles têm, essa coisa do culto e tal. E eu também acho um filmaço. Adoro. Das surpresas, né, que eu tive assistindo os filmes dessa lista de hoje, né, o The Invitation foi uma das melhores que eu tive, porque realmente é um filme que eu não tinha assistido antes, ele tinha passado meio que despercebido. Assim, eu sabia da existência dele, né, ele mexe aparecendo nas minhas recomendações do Netflix, mas é aquela história, né, gente, assim, não dá pra assistir tudo. Por mais que você goste de cinema, por mais que você queira assistir vários filmes, né, tem sempre alguns que, né, você tem que assistir, mas eles acabam indo pra gaveta e você não lembra de assisti-los depois. Eu gostei muito do filme, eu gostei muito das atuações, eu achei que o Logan Marshall Green, nossa, ele tá excelente nesse filme, né? Eu só conheci ele, eu acho que do Prometheus e... Não, mentira. O Prometheus e tem aquele outro filme meio cyberpunk, que ele faz o papel de um cara meio androide. Upgrade, isso. Então eu conheci ele só desses filmes, mas assim, não tinha uma real dimensão, assim, sabe, do talento dramático que esse cara tem. Realmente, assim, é aquilo que a Bia falou, né? Tem horas que você não sabe se ele tá pirando naquela situação, né? Porque é uma situação extremamente desconfortável, nossa senhora. E eu acho que eles constroem isso muito bem, né? De uma forma muito verossimilhante, né? Todo esse constrangimento de você estar na casa da sua ex-mulher com quem você teve um filho falecido, num reencontro de amigos. Nossa, mas o filme ele toca isso muito bem e ele é muito bem fotografado. Eu achei que a cinematografia dele é muito boa, a trilha sonora dele é muito boa, os atores de forma geral estão muito bem. Eu acho que essa história do culto também, que poderia ser, o plot twist, né, no final do filme, alguma coisa assim. O fato de eles colocarem isso logo no começo e isso não ser nenhum segredo pra ninguém, eu acho que isso foi uma vantagem muito grande. Assisti esses filmes também pensando assim, sabe, quais filmes que a gente poderia, né, algum dia eventualmente falar aqui no Acervo Fantástico, né? Eu acho que esse poderia ser um deles, assim, sabe? Porque a Bia falou, assim, sabe? Um filme que fala sobre luto, sim, ele traz 2 visões díspares, né, do luto. Uma pessoa que tá vivendo o luto, né, que é o personagem do Logan, que tá sofrendo e que tá passando por uma depressão, que ele não tá bem ainda, mas que é necessário você passar por esse processo. E a ex-esposa dele, a atriz ótima, Que faz a Eden, isso, é a Tammy Blanchard, que ela encontrou uma outra resposta pro luto dela, que é uma espécie de via fácil, sabe? Eu não quero mais sofrer, eu não quero estar mais presa nesse sentimento, o que eu vou fazer? Então eu vou me juntar a um culto super positivo, que vê as maiores desgraças e misérias de uma forma, assim, altamente arco-íris, o que diz muita coisa a respeito da cultura que a gente vive hoje, né? Porque a gente vive numa cultura de psicologia positiva em que você não pode mais ficar triste, você não pode mais ser rancinza, você não pode mais viver o seu luto, você tem que estar bem o tempo todo, tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar
pra cima o tempo todo. Então, eu acho que é um filme que é muito pertinente, assim, sabe, pro tempo que a gente tá vivendo, e ele é muito bem executado. Já vou trazer outra perspectiva. Eu não gostei muito desse filme. Na verdade, assim, eu acho que ele é muito eficaz em manter a tensão, o que é muito importante para um filme de horror, de suspense. Porém, eu acho que ele já começa tão tenso, aquela cena lá é uma raposa, eu acho, né, que eles atropelam, alguma coisa assim, que quando chega o clímax da história, eu já não estava mais tão tensa. Porque começa já muito dessa forma e eu me acostumei com a tensão. Então, ele é eficaz em manter essa tensão, mas ele não é eficaz em construí-la, eu acho. Então, apesar de eu ter gostado bastante das atuações e da fotografia e de ter achado a temática legal, achei que, no final das contas, terminou o filme e eu falei, ok, legal. Tipo, é um filme que eu vou totalmente esquecer. Assim, eu gostei muito da cena em que eles mostram o vídeo lá e aí todo mundo fica... Que isso? Vocês passaram uma pessoa morrendo pra gente? E aí a outra vai embora. Eu gostei muito do monólogo daquele cara esquisito que fala que matou a esposa. Então, tipo assim, se o filme tivesse talvez começado com uma vibe, mesmo que sombria desde o início, né? Mas um pouco menos aterradora, digamos, esses momentos teriam uma quebra muito mais forte, né? A gente ficaria um pouco mais impactado com esses momentos. Então, eu não odiei o filme, eu achei ele legal, eu gosto da Karen Kusama também, eu amo Garota Infernal, são filmes com pegadas completamente diferentes, né? Mas, no fim das contas, eu achei um pouco esquecível, justamente porque eu acho que o que mais me pegou foi isso, da tensão, ela não foi construída, ela já foi jogada na nossa cara, e aí você acaba se acostumando com isso, e o final, ele não teve, pra mim, o impacto que eu imagino que ele queria ter tido, né? Inclusive, esse não é o filme mais pesado, né, de coisa chocante e tal, de tema do que a gente viu, mas acho que foi o que mais me deu trabalho assistir, porque me deu muita ansiedade e muita angústia desde o começo, né, ele começa ansioso, não tem esse crescendo de ansiedade, ele já começa ansioso, né, e vai até o final. Então, realmente, né, é um filme que não engana você, não ludibria você pra ficar tranquilo e tal, é só uma janta e tal, e de repente começa a piorar, né. Eu queria perguntar pra ela, pra incluir na fala dela, qual é a função dessa cena inicial da raposa? O que ela acha disso? Por que tem que ter essa cena tão tensa? É um coiote. Coiote, né? Então. Amigo, eu ia falar justamente sobre isso, você acredita? A cena da raposa, ela é uma analogia, meio que uma rima visual com o que acontece com aquela doidinha lá da Sadie, aquela personagem que tem uma clara inspiração na família Manson, né? No começo do filme, eles atropelam sem querer a raposa. É um coiote. O coiote, e o personagem principal escolhe sacrificá-lo, né? Meio que como de misericórdia ali, que ele não quer deixar o bichinho sofrendo, e aí ele sacrifica. E aí, mais pra frente no filme, quando a merda já foi toda pro ventilador, a Sadie, se eu não me engano, ela é esfaqueada, acontece alguma coisa lá, que ela aparece no sofá, e ela tá agonizando, né? Mas ela não morreu, ela tá lá agonizando. E aí ele olha, ele para, e eu acho que, pelo que eu entendi, né? Ele reflete assim, cara, será que... Não, foda-se, vai morrer agonizando mesmo. E aí deixa ela lá. Então ele não faz a mesma coisa que ele fez com o coiote, né? E uma outra coisa que eu queria falar, já tentando dialogar com outros filmes, é que esse filme me lembrou muito Speak No Evil, no sentido de até onde você vai pra não desagradar, né? Tipo assim, eu já teria ido embora há muito tempo ali. Naquela cena que o personagem mais velho começa a contar a história, que começa sobre o romance dele com a esposa e de repente se transforma numa história bizonha e a galera fica, não, mas tá tudo bem. Fica meio que desvalidando, né, a sensação do... É Will? Will. O desconforto dele, né? Tipo, cara, você tá viajando, você só é muito, muito certinho, se solta. E, gente, tem hora que você tem que, impor limite, ir embora, né? E aí tem aquela personagem lourinha que vai, mas, gente, eu acho que ela não foi embora não, né? Eu acho que o cara mata ela lá no carro. Vocês também acham? Tá todo mundo fazendo sim. Com a cabeça. Eu acho que ele mata ela. Sim, é verdade. John Carroll Lynch, ele diz, não vou tirar meu carro lá, deixa eu lá, vou lá e falar com ela. Essa mulher não tá viva mais não, foi mal. Só queria fazer um parêntese rapidinho. John Carroll Lynch, ele
é tão bom, porque ele é tão sinistro, ele é tão foda, ele é tão... dá um medo dele, assim, sabe? Tanto nesse filme quanto no filme do Zodíaco. Mas ele é capaz de fazer o cara mais legal e fofo, gente boa, no Fargo. Aquele no Fargo, lembra? Nos anos 90 ele faz o marido da Frances McDormand. Nossa, fantástico ator. Gente, e o final desse filme, não é incrível? Quando ele vê as lanternas de todos os lugares. E aí depois também reassistindo, eu percebi em alguns momentos do filme uns barulhos de helicóptero, quando ainda não aconteceu todo aquele ato final lá, né, do tiro, porrada e bomba, umas sirenes, umas paradas distantes, o helicóptero passando, só que você nem dá bola, né? E aí no final você entende que é isso, tá rolando em vários lugares dali, a mesma coisa. Apocalipse das seitas. Eu gosto muito dessa cena final. Me lembra um pouquinho a cena final do Clube da Luta, com o personagem do Edward Norton segurando a mão da Marla Singer, eles vendo os prédios entrando em colapso, explodindo e tudo mais. Aí eu lembrei um pouquinho, assim, visualmente me lembrou um pouquinho, mas eu gosto muito porque eu acho que dá pra fazer um recorte social interessante, inclusive, né? Porque você vê que essas lanternas vermelhas estão nas casas, né? Aqui é um bairro rico, então dá pra pensar que esse culto da positividade extrema, do além e tudo mais, se espalhou justamente na classe média alta de Los Angeles, né? O que eu acho que é uma coisa que também diz muito a respeito dos tempos que a gente está vivendo. E só última observação também, eu acho que essa cena do coiote, assim, tentando responder também essa pergunta do Diego, perfeito, isso que a Bia falou, ela faz uma rima visual, né, com aquele momento lá da mulher que tá morrendo e o cara simplesmente, né, vira e decide não sacrificá-la, mas depois a gente entende que de certa forma também está relacionado com o próprio ato de estar de luto, porque estar de luto, né, no caso, foi um menino que morreu, né, foi o filho dele que morreu, e para você efetivar esse luto, né, você passar por esse processo, né, você tem que deixar essa pessoa morrer. Porque enquanto você mantém ela viva, você vai estar se sentindo tão bem quanto um coiote atropelado, né? A ideia é essa, assim. Então, ao sacrificar o coiote, assim, é uma forma de você justamente se desvencilhar. Eu sei que vai ser doloroso, eu sei que é um processo difícil, mas eu tenho que fazer isso para poder seguir adiante. Então, depois, quando o filme ele traz esse tema do luto e da perda do filho, eu acho que essa sequência inicial do coiote, eu acho que isso faz sentido também. Complementando tudo que vocês estão falando, eu acho que esse filme também, ele de uma forma geral, mais abstrata, assim, ele fala dessa agonia da classe média alta, né, de quem tem privilégio, de quem tem muito conforto, a agonia de sentir angústia. A angústia é algo que às vezes você precisa experimentar e viver a angústia, para você passar por uma fase, passar por uma outra parte da vida. E tem situações que você vive que são angustiantes e você tem que passar por elas, né? E hoje em dia a gente tem tantos remédios contra a angústia, tem tanta coisa que bloqueia e você não precisa sentir, você finge que não existe e tá lá escondida. Eu acho que esse filme mostra muito bem isso também, nesse sentido, sabe? Como uma seita do suicídio como um grande remédio para bloquear. Eu não aguento sofrer, eu não aguento passar pelo que o personagem principal tá passando. Ele sim, ele é o único que aceita, eu quero ficar angustiado, eu quero sofrer, meu filho morreu, eu vou sofrer que nem um filho da puta, mas eu aceito. E ninguém quer passar por isso, ninguém. Sabe? Então acho que esse filme também mostra bem como a gente tá difícil para nós hoje em dia, com tanta oferta, né, de bloqueadores de angústia, assim, tá difícil escolher angústia. Então, aproveitando que a Bia já mencionou, então vamos aproveitar, então puxemos o Speak No Evil, uma seleção da Thaís, a versão original, né, de 2022, que a gente assistiu, porque ele foi refeito, né, recentemente lá nos Estados Unidos. É um filme, né, que tem muito a ver com The Invitation, né, essa coisa de como aprender a dizer não, incômodo social, me incomodou profundamente nesse sentido, né, de alguém que é meio antissocial e tímido, né, e você se vê nessas situações sociais. É um terror que não tem nada de sobrenatural, mas é o mais assustador que existe, né? Thaís, o que levou você a selecionar para o nosso episódio esse Speak No Evil? Nossa, assim, é muito difícil um filme me impactar. E eu acho isso meio ruim. Eu acho que eu tô meio anestesiada, assim, de tanto que eu consumo horror e o jeito que eu aprendi a destrinchar o horror também de uma forma um pouco mais técnica me deixou muito anestesiada. Então é muito difícil eu ficar impactada com as coisas. Só que esse filme, meu irmão falava muito, você tem que assistir, você vai adorar. E aí um dia aleatório que eu ia fazer as unhas, assim, eu falei, vou pôr esse filme pra assistir aqui enquanto eu faço as unhas. E quando eu vi, eu não fiz as minhas unhas, eu só fiquei, tipo, do início ao final olhando pra ele com os olhos desse tamanho e terminou e me deixou muito, muito mal, assim, mas é isso que o horror quer, né? Se ele não causar sentimentos de repulsa e de extremo desconforto, ele falhou. Então eu achei esse filme extremamente competente
competente nisso. Eu já acho que ele trabalha de uma forma um pouco mais competente mesmo, na minha opinião, que o The Invitation, ao fazer de uma forma mais natural a construção dessa tensão, do desconforto. A gente já começa meio desconfortável porque a gente sabe que é um filme de terror e porque a gente já sabe que não é muito legal você encontrar pessoas no meio do nada que você não conhece. Então, a gente já começa com essa desconfiança, mas sem saber exatamente o que, né? É um filme que fala muito dos limites da maldade humana e eu acho que esse tipo de conteúdo mexe mais comigo do que filmes sobrenaturais ou coisas assim no geral. E a gente vê uma família que tá de férias e que conhece uma outra família. Ali, os filhos têm uma idade próxima, então eles não falam na mesma língua, mas conseguem se comunicar e criar uma certa conexão. E aí, depois de um tempo, essa família que eles conheceram convida eles para passar um tempo, não sei se é na Dinamarca, alguma coisa assim, e eles vão para lá. E tem essa questão similar a The Invitation, em que eles ficam desconfortáveis, mas eles não querem ser pessoas ruins. Mas é a partir disso que todo o verdadeiro horror se desenrola. E a cena final ali, deles sendo apedrejados, já completamente entregues àquele destino, porque se fosse eu ali, eu sabendo o que ia acontecer com a minha filha e que eu não podia fazer nada, eu ia pedir pra ir de arrasta mesmo, porque eu não ia querer estar ali, eles juntos. É uma cena extremamente forte, né? Então eu trouxe esse filme justamente como eu falei antes, porque eu acho ele praticamente impecável de forma técnica. Eu acho a fotografia dele muito boa, as atuações muito boas, o jeito que a tensão é construída muito boa também. E eu não assisti a versão norte-americana. Assim, eu quero assistir em algum momento por curiosidade, mas a audácia do estadunidense é incrível, porque só porque é um filme que não é estadunidense ou não está na língua inglesa, fez sucesso e foi aclamado, eles acham que podem fazer a própria versão, né? Mas eu duvido que seja tão eficaz quanto a versão original. Então foi por isso que eu quis trazer esse filme. Realmente. É um filme que ele é principalmente falado em inglês, então não tem nem essa necessidade, né? Porque é uma família da Dinamarca, uma da Holanda, e a língua franca entre eles é inglês. Então o filme é principalmente falado em inglês. E o fato que as famílias falam idiomas que a outra não entende, tem tudo a ver com a história. Então eu nem sei como é que iam fazer isso na versão onde todo mundo fala inglês, né? Acho que é preguiça de ler legenda, né? Foi o que o Bong Joon-ho falou aquela vez. Se vocês pularem esse medinho da legenda, vai abrir um mundo, né? Não precisa ficar fazendo remake de filme novo, né? Porque esse filme também, queria fazer, assim, minhas palavras da Thaís. Esse filme me impacta também muito, de uma maneira muito intensa, porque eu, basicamente, eu confesso pra vocês aqui que eu tenho, talvez, o meu maior medo real, sabe? Além de Mariposa Grande Bruxa, é medo de bullying. Eu tenho muito medo de bullying. E esse filme, caceta, é um casal bully, filho da puta. E aí, cara, realmente é um filme assim que eu fico apavorado. É um filme de horror que eu tô encardido. Eu posso ver qualquer exorcista, qualquer demônio, qualquer invocação do mal. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas Atividade Paranormal, tranquilo. Tem um aí que vai sair agora, né? Que parece que é super assustador. Tô nem aí. Mas esse filme é o tipo de filme que eu fico apavoradaço. Porque realmente pega numa coisa muito pessoal, muito profunda, muito inconsciente da infância, da adolescência. Que é essa capacidade da maldade humana e da crueldade humana gratuita. E o americano não suporta a gratuidade. Por isso que ele teve que refilmar pra botar um final feliz. Porque não suporta que é um final gratuito e mau e cruel e termina mal e todo mundo se fode apredejado. Você viu o americano? Eu ouvi falar que tem um final feliz. É um absurdo. Eu me recuso a ver também, igual a Thaís. Eu vi. Dos 10 filmes, foi o filme mais me assustou, mais me deixou angustiado, mais me deixou nervoso e tenso. Speak No Evil. Pra mim é horror. Pra mim é um filme de horror total. Muito bem feito também, concordo com ela. Vi até o fim, mesmo sendo difícil, porque realmente é muito bem feito, muito bem atuado, bem escrito. É realmente um grande filme da década. Tem aquela fala, não quero que passe em branco, né? Que uma motivação final, né? Quando eles já estão nus, né? O casal dinamarquês, e vão morrer. Aí ele pergunta pro holandês lá, por que vocês fizeram isso com a gente? Ele diz, porque vocês deixaram, né? Essa é a fala mais bruta do episódio, do filme todo, né? Muito bom. Eu ia falar sobre isso também. Sobre o que o Diego falou primeiro, a versão dos Estados Unidos, eu acho que vai além da preguiça de ler legenda, assim, porque, como o Diego comentou, eles mudam o final, né? Então,
passam uma vibe assim do, olha, se fosse aqui, a gente não ia se deixar ser apedrejado, nós seríamos os heróis. Então essa é a versão estadunidense do nosso Speak No Evil. Acho que tem a ver com isso, assim. Sobre o que você acabou de falar, Felipe, me lembrou, acho que não é à toa, né? Na verdade, acho que é uma referência bem direta àquele filme The Strangers, né? De invasão domiciliar também, que a Liv Tyler pergunta, né? Por que vocês estão fazendo isso? E eles falam, porque vocês estavam em casa. Que dá uma sensação de desespero, de aleatoriedade, né? Tipo, não tinha nada de pessoal ali. Foi só porque eles estavam em casa e calhou de ser a casa que os doidinhos sádicos entraram pra torturar e matar todo mundo, né? Mas quando eu assisti esse filme, o Speak No Evil, eu fiquei mal, fiquei assim, sem dormir, de tão impactada e nojada que eu fiquei, que é um filme muito cru, né? E aí você vai se contorcendo de agonia. Tipo assim, meus filhos, já não tá claro o suficiente que é pra vocês vazarem daí, que vai começando com os desconfortos que são muito pequenos, mas que pra mim já teria vazado há muito tempo. Eu acho que eu não morreria nesses filmes, gosto de pensar nisso, né? Talvez, mas provavelmente morreria assim. Que ele começa com os desconfortos pequenos, tipo o cara insistindo pra mulher que é vegetariana provar a carne, e ela come, tipo assim, meu Deus, os limites ali são muito baixos, né? Mas aí vai escalonando até um apedrejamento, né? E dá muita agonia também aquela parte que os pais voltam pra pegar o bichinho de pelúcia, o coelhinho de pelúcia. Cara, minha filha, a gente compra um bebê reborn pra você quando voltar, com o que você quiser, minha filha, mas deixa esse diabo desse coelho aí. Meu Deus. É isso. Revoltada. Pior momento, se da menina, vá. E o coelhinho tava dentro do carro, pelo amor de Deus. Queria dizer que eu também gostei muito desse filme. Eu não tinha assistido, né? Aliás, eu não tinha assistido o original. Eu fui assistir o original com muito medo, porque eu já tinha visto o remake. E o remake eu acho horroroso. É horroroso aquele filme. Nossa Senhora. Vale a pena apenas pra ver os músculos do James McAvoy. Fora isso, não tem nada de bom. Mas me surpreendeu, assim, um final ser diferente. E eu de novo, assim, sabe? A gente vai tentar, né, ao longo desse episódio aqui, assim, sabe, tentar encontrar alguma coisa em comum entre todos esses filmes tão diferentes, de lugares diferentes, inclusive. Agora, eu não tô lembrado desse filme, tem uma família dinamarquesa, tem uma família holandesa, mas ele é considerado um filme holandês. Ele não é um filme dinamarquês. Acho que é dinamarquês. Diretor dinamarquês. Diretor dinamarquês. Tinha que ser dinamarqueses, né? Esse povo de mal com a vida, né, que faz esses filmes assim. Já a gente vai falar do filme Lars von Trier, né? Então a gente já tem que adiantar isso, né? Dinamarca não deve ser um lugar muito legal. Então, é interessantíssimo esse filme, assim, sabe, de fato, assim, ele é todo um build-up, né, pra ele chegar nesse clímax que é fantástico e que não sai da cabeça mesmo depois que você terminou de assistir o filme. E voltando ao que eu tava falando, assim, sabe, o que esses filmes teriam em comum, assim, sabe, fazendo um paralelo, assim, uma analogia bem selvagem entre o The Invitation, que, como é que é o título brasileiro do Invitation? Convite Infernal? Eu vi Convite Maldito no IMDb. Convite Maldito? Tem o Convite e tem Convite Maldito, mas é o The Invitation. É que tem 2 filmes chamados The Invitation, e tem um que ele é sobrenatural, que é até com aquela menina do Game of Thrones, e ele é Convite Maldito. Eu acho que o The Invitation é só o convite, tipo, o que a gente tá falando agora. Tá certo. Então, eu tinha achado esquisito esse Convite Maldito, Convite Infernal. Que diabo de título é esse? Bom, enfim, que bom então que é só o convite. Mas, assim, paralelo entre esse filme, o Speak No Evil e o Convite seria, de novo, a gente tá falando aqui dessa cultura da positividade, né? Porque o Speak No Evil, essa frasezinha, né, não fale mal, é daqueles 3 macaquinhos, né? Uma frasezinha budista, né? Assim, aqueles macaquinhos, Hear No Evil, né? Não escute o mal, não veja o mal e não fale o mal. E aí, justamente essa coisa, sabe, de você não vocalizar o seu desconforto, de você não falar o que te incomoda, você não colocar limites, você não impor barreiras, sabe, nas suas interações sociais. Esse excesso de polidez, né, que talvez aqui nós do sul do Equador não soframos tanto quanto, né, a galera do norte, né, mas que sofremos também. Isso seria justamente uma espécie de porta de entrada para que o mal entre na sua vida, né, porque justamente, né, se você não estabelece limites, se você não vocaliza, se você não fala, você abre espaço para que as pessoas façam o que elas quiserem com você. E é muito, né, de novo, assim, é uma rima visual, assim, sabe, aquilo que a gente vê, né, o Speak No Evil, e o fato deles, todas as atrocidades que eles poderiam fazer com as crianças, eles cortam a língua, né, justamente para que elas não falem nada de errado, para que elas não falem, não estabeleçam seus limites, não vocalizem o descontentamento delas frente a situações. Então, muito bom esse filme. Obviamente, muito melhor que o remake dele, vale muito a pena ser assistido, por mais que ele seja chocante no final. Então, aproveitando que você está falando de filmes desconfortáveis, de cinema
cinema nórdico, cinema dinamarquês. Podemos passar para a seleção do nosso grande Igor, uma delas, né? A Casa que Jack Construiu, The House that Jack Built, do Lars von Trier, o Feel Bad, mais famoso aqui do nosso podcast. Então, a gente segue o Matt Dillon, que é um serial killer, e ele tem os monólogos dele lá sobre arte, não sei o quê. É um filme, acho que dos últimos do Lars von Trier, se não o último, não sei. Ele não tem trabalhado por motivos de saúde, mas o filme dividiu audiências como sempre. Igão, o que levou você a escolher esse filme, pelo amor de Deus? Você pode fazer o contrário desses turistas dinamarqueses. Você pode vocalizar o seu desconforto comigo. Você pode falar assim, sabe, que merda tava passando na sua cabeça que você escolheu essa porcaria desse filme? Porque ninguém gostou desse filme. Todo mundo me chegou, não, meu Deus, pelo amor de Deus. Sabe, que bosta esse filme. Desgraça de filme. Eu adorei, tá bom. Thaís, obrigado. Eu achei uma bosta. Primeiro, eu vou defender, antes de eu falar, assim, sabe o que me atrai desse filme, eu vou defender essa crítica que eu já ouvi, que inclusive eu conversei com o pessoal do trabalho, né, assim, sabe, tipo, não, porque um dos filmes que a gente vai falar vai ser A Casa que Jack Construiu. Aí tinha um colega de trabalho que chamou pra mim, você gostou desse filme? Pelo amor de Deus, só faltou ele falar, what's wrong with you? Sabe, o que você passa pela sua cabeça, sabe, que você gosta de um filme desse? Eu falei, gente, eu adorei esse filme, eu dei 5 estrelas pra esse filme. Vou defender que, assim, ele não é um filme ruim, assim, mal atuado, mal escrito, trilha sonora ruim, fotografia ruim, não tem nada de ruim nesse filme. Tecnicamente eu achei ele muito bom, eu acho que, em termos de roteiro, ele é difícil, sim, né? Vamos mudar isso pro filme. É um filme difícil. Em defesa dele, inclusive, eu vou dizer que quando eu comecei a assistir esse filme, primeira vez que eu vi esse filme, eu tava... Foi logo depois do almoço, eu tava morrendo de sono, né? E eu achava que eu não ia conseguir terminar de assistir um filme. Cara, um filme de 2h30, e pelo começo dele, ele tem sequências bem lentas, ele é um pouco arrastado em certas cenas. E eu pensei, cara, eu não vou sobreviver até o final desse filme. E tem um momento do filme que, pra mim, ele meio que dá uma virada. Eu acordei, foi o melhor café que eu poderia ter tomado. Eu fiquei, uau, não, o que vai acontecer agora em seguida? Que é a cena em que ele mata a família dele, né? Naquela cena da caçada dele. Nesse momento, assim, o filme parece que não. Assisti esse filme até o final, vamos ver o que vai acontecer. Não eram os filhos dele e a esposa dele. Ele tava saindo com eles. Ele disse que a única tentativa de relacionamento que ele teve foi com a Riley Keough depois. Não, sim, mas não era tipo assim, ele não tava saindo com aquela mulher? Eu entendi que ele tava só se passando de instrutor de tiro e ia ensinar os moleques. Ele tava meio que flertando ali com a mulherzinha, a Fernanda Torres deles. Vocês não acharam ela muito parecida com a Fernanda Torres? Mas ele não tava se relacionando com ela, tipo assim, não era filho deles. Eu entendi que ele tava, tipo, conhecendo essa mulher e que era tipo, conheça meus filhos, vamos fazer alguma coisa divertida juntos, mas eu não sei de onde eu tirei isso também. Eu só tinha entendido isso. Eu entendi que era uma família com que ele tava saindo, mas assim, ele tava visando um relacionamento com ela, assim, sabe? Ele não era simplesmente o guia do mato que tava lá levando uma família randômica pra passear. Eu entendi que tinha uma relação entre ele e a mulher, mas que talvez não fosse realmente a família dele de fato, não eram os filhos dele de fato. A questão é, sabe, a partir dessa cena, o filme ele cresceu pra mim e eu passei a prestar mais atenção nele. O roteiro eu achei interessantíssimo porque tem um elemento metalinguístico muito foda nesse filme, que é o Lars von Trier, assim, uma crítica que se faz ao Lars von Trier é que o Lars von Trier, ele é o personagem principal de todos os filmes do Lars von Trier, né? É uma crítica que eu acho que pode ser também uma vantagem. Mesma coisa pode ser dita de um escritor que eu gosto muito, que é o Milan Kundera, sabe? Dizem que o Milan Kundera é o personagem principal de todos os romances do Milan Kundera dele. Eu não vejo isso um problema. Eu também não vejo um problema Lars von Trier ser o personagem principal de todos os filmes do Lars von Trier. Então ele se coloca no filme como sendo o próprio Jack, que é um degenerado, um narcisista, um serial killer, que faz coisas que outras pessoas consideram como sendo atrocidades, mas que ele vê como sendo uma obra de arte, né? Então, no final das contas, o filme ele acaba sendo também uma espécie de comentário sobre o próprio fazer artístico em que o Lars von Trier reflete sobre o próprio cinema dele. E é muito possivelmente que esse seja o último filme dele, assim, porque ele tá muito mal de saúde, sofrendo de um monte de ziquezira, então, assim, talvez seja o filme testamento dele. Então, eu acho que nada mais justo ele fazer desse filme uma reflexão sobre toda a obra dele até o momento. Eu gostei de todas as referências que o filme traz, eu achei que não tem nada gratuito, a referência que ele faz ao Blake, a referência que ele faz ao Glenn Gould, esse formato meio ensaístico, assim, sabe, dele tá apresentando a ação, de repente ele para começar a digressionar sobre o que é arte, o que é caçada, o que é poesia, enfim, o final visualmente, sabe, lindo, com Bruno Ganz e eles atravessando o Letes, assim, numa cena que lembra um pouco de Lacroix e faz referência também à Divina Comédia,
paródia. Eu não sei, gente, eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Vocês podem não ter gostado, mas me surpreende até um pouquinho, assim, esse ódio, assim, sabe? Tipo, meu Deus, esse filme é horrível. Eu queria até saber de vocês, por que esse filme é tão ruim assim? Nossa, gente. Esse filme, pra mim, é o contrário do You're Next, no sentido de que é uma produção bem barata, né? A Thaís até comentou, tecnicamente barata, mas a história é muito massa, muito, muito interessante, muito inovadora. Mas esse, gente, ele é tecnicamente super bem feito, mas eu achei esse filme, ele é bem atuado, a fotografia é linda, mas isso não faz dele um filme bom, né? Só tecnicamente bom. Eu achei o filme pretencioso, assim. No começo eu falei, cara, legal, filme inteligente, só que aí chega uma hora que você fala, meu Deus, tá bom, tá forçando um pouco a barra, né? Toda hora meio que, olha como eu sou inteligente, toda hora eu vou fazer uma analogia com algo diferente. E o que eu tô falando aqui, na verdade, é sobre outra coisa. Não sei o que, sei lá, achei um pouco demais, achei que ele se passou aí. Mas sobre o personagem, é um personagem engraçado não, né? Curioso em alguns sentidos, que tipo assim, ser um serial killer com toque deve dar muito trabalho, acho que não vale a pena, ter que limpar coisa demais, aí coitado, aí ele vai no carro e aí pensa, porra, deixei uma sanguinho ali, aí ele volta e ajeita, aí depois ele volta pro carro de novo e fica, putz, será que deixei alguma coisa? Isso aí é muito cansativo, acho que ele tem que arranjar outra ocupação. E o que mais me surpreendeu, assim, foi que esse cara, gente, ele tem uma capacidade de embromar sobre qualquer coisa, algumas coisas muito bem, algumas coisas muito mal, né? Ele é tipo um macaco louco do serial killer, fica falando, e naquela cena, por exemplo, que ele vai fazer a primeira vítima depois da Uma Thurman, ele narra a história, ele que tá narrando, né? Como se as mulheres, ele retrata elas sendo sempre muito estúpidas, né? Tipo, como é que aquela mulher abriu a porta pra esse cara mandando aquele papo? Olha o papo desse bicho e ela abre a porta pra ele. E aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que é um narrador não confiável, né? Ele tá contando a partir da perspectiva dele. Meio que uma coisa meio Edgar Allan Poe, assim, do tipo, olha, você não pode confiar no que ele tá falando, as coisas não aconteceram exatamente desse jeito. Ele vai desumanizando, né, as vítimas, comparando com animais, até com uva, né, o momento lá. E o ponto alto pra mim foi ele enforcar aquela mulher e depois falar, ela acordou, né, ela não morreu, aí ela acorda e ele fala, não, rapidinho, vou pegar um chá de camomila pra você vai se sentir melhor. Tipo, meu filho, como assim? E outra coisa que eu achei um pouco esquisita foi ele colocar, a gente já falou sobre isso, né, do Lars von Trier tá sempre se representando ali nos filmes. E aí ele vai lá e coloca um personagem que flerta com o nazismo, sendo que teve aquele... Eu acho complicado fazer isso, porque teve aquele episódio dele em Cannes, né, no Festival de Cannes, que ele fez uma piadinha, meio pegou muito mal, e ele acabou sendo banido, né, do festival por causa disso, uma piada meio nazista, e ele vai lá e coloca um comentário desse, assim, né, achei estranho. E a última coisa que eu queria falar é que tem o Daniel Faraday de Lost, pra quem gosta de Lost, ele aparece nesse filme numa pontinha lá, que ele é o carinha que vende bala pra ele. Jeremy Davis. Né, sei lá, não sei o nome dele, é o nosso cientista de Lost. Jeremy Davis, figuríssima. Então, eu gostei do filme. Vou falar uma coisa que pode ser um pouco engraçada, mas é que eu achei o filme muito engraçado. E eu tenho um pouco esse problema. Eu tendo a achar as coisas muito engraçadas o tempo todo. E eu gosto muito disso. E eu acho que o horror, ele conversa muito com o humor. Então, assim... É um filme que claramente foi dirigido por um homem, né? Eu acho que tem uma misoginia ali que, de fato, ela é muito latente no que a Bia falou de as mulheres são sempre muito burras. Não vou falar, mas eu acho que era uma crítica, porque eu não acho que era uma crítica. Eu acho que simplesmente era assim que ele queria fazer com que isso soasse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme é tão absurdo que várias partes eu apreciei ele ser super camp. Assim, o final, você fica, gente, eu tô assistindo o mesmo filme que eu tava vendo até agora, né? A referência à Divina Comédia e tudo aquilo. E apesar de algumas partes eu achei meio pretensiosas, a atuação do protagonista é muito incrível. Todo mundo ali é muito bom, né? E eu gostei muito, na verdade, da parte que fala ali do toque dele. O quão absurdo e cômico é um serial killer com toque, assim, né? Uma cena que eu acho que talvez seja mais chocante é a que a gente tava falando da família, que ele mata as crianças de uma forma extremamente fria e depois a gente tem aquela cena muito impactante da criança congelada com um sorriso, um negócio que ele faz e depois ele constrói a casa. Honestamente, se eu não parar
pra pensar demais, ir atrás de pelo em ovo, assim, eu acho que o filme, ele funciona pro que ele se propõe a ser. Eu tenho algumas críticas, eu acho que não é um filme perfeito na questão do roteiro, apesar de eu achar ele bem amarrado em algumas partes, mas eu gostei. Eu gostei da estética, que eu falei que é camp, é uma coisa extremamente exagerada por ser exagerada, né? Tem uma questão, talvez, de valor de choque, que eu não achei tão chocante assim. Eu acho que a cena das crianças talvez seja a pior, mas não achei tão chocante. Eu achei um filme cruel, mas que dialoga muito com o humor e que, no final das contas, eu só aproveitei, assim. Não é um filme que eu acho que vale a pena se aprofundar muito, porque na verdade é uma metáfora para tal coisa. Não sei, talvez tenha sido a ideia do Lars von Trier de ser uma metáfora para tais coisas, mas eu não ligo para isso, honestamente. Eu só gostei da experiência de assistir o filme e ele serviu como entretenimento para mim. Então, esse filme, eu também não odiei, não. Mas eu acho que eu concordo muito com o Igor. Eu fiquei pensando aqui, tudo que vocês estão falando, né? É bom ser o último a falar, porque tudo que vocês falaram acrescenta a minha interpretação do filme e minha apreciação do filme. Excelente. Eu achei que realmente é um testamento do Lars von Trier. E como se fosse uma defesa dele. Porque todo mundo realmente acusa, e como a Thaís falou, todo mundo fala que ele realmente é muito misógino. Porque realmente quase todos os filmes dele tem um homem praticando violência contra uma mulher. E de forma muito cruel. E ele, nesse filme, eu fiquei pensando assim, poxa, uma coisa que eu vou perguntar pro Igor, que talvez não tenha tempo da gente falar muito sobre isso, muito tempo, é por que ele fez esse paralelo entre ser arquiteto, ser artista e ser assassino. Tem esse paralelo no filme, que eu achei difícil de realmente perceber, o artista e o assassino. Então, quando o Igor falou sobre, inclusive pensando sobre ele ter incluído cenas dos filmes dele do passado, né, nesse filme, é como se ele estivesse falando, olha, eu nunca fui misógino, eu tô acusando, eu tô mostrando a maldade humana, eu tô mostrando a misoginia, tô mostrando como o mundo é muito horrível, muito ruim, eu tô retratando a maldade de uma forma artística. E ele usou muito a Divina Comédia para mostrar a maldade. Ele usou muito um monte de ícones da história, da arte, história do homem, para mostrar símbolos da maldade, né? Esse filme é sobre a maldade, sobre a crueldade. Então esse negócio de ele querer dar um tiro e matar vários caras no freezer com uma bala só, é uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra. É realmente uma menção ao nazismo. E toda a questão da Divina Comédia dele descer ao inferno. Ele inclusive tem uma declaração que fala, né? Que ele falou assim, olha, esse meu filme, eu quis ser um pouco menos pessimista, né? Ele não falou isso, mas ele quis dizer isso, né? Eu quis ser menos nihilista e eu quis dar um fim terrível pro personagem mau, pra maldade. Eu quis ser Hitchcock. Ele falou, eu quis ser Hitchcockiano. Eu quis que o personagem mau, escroto, filho da puta, caísse lá no inferno e fosse pro inferno. Ele mesmo fala que ele não se identifica completamente com o personagem principal, ele não é um maluco, assassino, cruel. Mas realmente, pra mim, o Lars von Trier, ele sempre se interessou por esse assunto, ele sempre retratou a maldade humana e a crueldade humana de uma forma muito artística e interessante. Para mim, Dogville, Melancolia, são filmes grandes, superiores dele, maravilhosos, que mostram isso também. Ondas do Destino, tudo. E eu achei interessante ele querer mostrar esses ícones pro filme, né? Mostrar a maldade humana indo pro inferno e associando a maldade e a crueldade com um caminho. Um homem que não tinha empatia, que não tinha percepção da emoção e dos sentimentos do outro. Um homem, assim, realmente mau. Ele realmente sempre se interessou por isso, da banalidade do mal. Mas esse filme eu realmente tive problemas, porque como, diferente da Thaís, eu achei um filme que não é ruim, mas é um filme meio chato, é um filme complicado de ver, difícil de ver, não pela violência, pela crueldade, né? Essa cena eu também achei a mais forte da família, né? Do assassinato da família. Mas é um filme que você tem muita dificuldade de se identificar. Eu acho que esse foi o grande erro dele. O grande erro do Lars von Trier, achar que a gente ia se identificar, ia torcer e ir junto na jornada do personagem principal, mesmo ele sendo tão cruel e tão mau e tão gratuito e tão aleatório. E mostrar que a humanidade é assim, é desse jeito que a gente funciona. E eu não acredito nisso! Não acredito! Homem pessimista, mal, deprimido, triste, horrível, eu não compartilho dessa visão. Deprimido, realmente tem que se tratar mesmo, vai pro psiquiatra. Cara chato, maldade, crueldade, horrível, horror,
horror, a humanidade é um horror, o mundo é uma merda, uma bosta, dinamarquês, porra. É bonito os filmes que você faz, mas caceta, velho, não é possível que você não vai acreditar uma felicidade, alguma mãe da sua vida. Caceta. Eu vou apanhar depois disso, sem saber. Pretendo encontrar você pessoalmente, Diego. Se você é um homem maior que eu não quero que você me bata, não. Eu fiz essa pergunta pra vocês porque realmente eu tava interessado, sou interessado em saber a perspectiva de outras pessoas que gostam dos filmes que, por exemplo, eu não gosto, ou então que, ao contrário, não gostam dos filmes que eu gosto. Eu gosto desse filme, assim, eu não vou refutar nada que vocês falaram, assim, sabe? O Lars von Trier, muito provavelmente, é uma pessoa terrível, tem um senso de humor absurdo e que flerta com ideologias nefastas, mas eu acho que ficar discorrendo muito sobre isso também, a gente pode entrar nessa seara, né, de ficar fazendo uma análise biográfica da obra, né, e um julgamento de valor a respeito da obra. Então, assim, Lars von Trier é um ser humano horrível, ele tem ideias horríveis, e aí por causa disso ele vai fazer filmes horríveis. Não sei, assim, o Lars von Trier, ou então você vê, assim, de fato, assim, eu cheguei a fazer um trabalho na faculdade sobre o Lars von Trier, assim, na ocasião eu li muita coisa a respeito dele, muitas entrevistas, né, que eu pude achar na internet, né, e essa é uma crítica antiga, né, assim, sabe, tipo, o Lars von Trier é um diretor misógino, porque os filmes dele têm muita misoginia, então, pelo fato dos filmes terem misoginia, obviamente ele é um homem misógino na vida pessoal dele. Isso é uma inferência que a gente tá fazendo que, na verdade, ele não sabe. Assim, sabe? Tipo, a última vez que eu convidei o Lars von Trier para um jantar aqui em casa, ele não veio. Então, assim, eu não tenho esse contato pessoal com ele para poder dizer o que ele é, o que ele não é, assim, sabe? Tipo, de fato, assim, há muita misoginia nos filmes dele. Mas, ao mesmo tempo, também, assim, sabe, querendo defender o meu ídolo aqui, o Lars von Trier, misógino ou não, sabe, fez algumas das personagens femininas mais interessantes e fortes e marcantes do cinema nos últimos tempos. A Grace, do Dogville, a Joe, do Ninfomaníaca, esqueci o nome da protagonista do Idioterne, do Idiotas, né, Os Idiotas aqui no Brasil, a própria personagem da Bjork no Dançando no Escuro, Dancer in the Dark, personagens femininas fortíssimas, fantásticas, marcantes, feitas por um misógino, eu não sei, sabe, tipo, e simplesmente eu não fico calculando essas coisas. Há misoginia nos filmes dele, sabe, eu não sei até que ponto isso é uma expressão pessoal, né, da personalidade dele, mas assim, o cinema ele tá cheio também de, infelizmente, de gente misógina e criminosa fazendo filmes, o que não impede que talvez os filmes deles sejam bons também. Assim, eu acho que o Diego citou o Hitchcock. Assim, sabe? Hitchcock é um notório misógino que fez alguns dos maiores clássicos do cinema. Você pode, então, escolher não assistir os filmes dele. Mas isso é um debate que a gente não vai entrar aqui, porque é realmente muito complicado, muito espinhoso, assim, a gente ficar falando sobre isso. Agora, no espaço que a gente tem, né, pelo menos. Mas toda essa parte técnica que vocês falaram, assim, sabe? Tipo, ainda assim, eu acho que é um filme testamento. Eu sou da opinião que, sim, o personagem principal dos filmes Lars von Trier era o Lars von Trier. Sim, concordo plenamente com a Thaís, assim, há uma grande pretensão da parte dele, jogando todas essas referências. É um cineasta muito pretencioso, mas eu, pelo menos, assim, se você é pretencioso, mas você deliver the goods, né, você entrega alguma coisa de qualidade dentro daquela pretensão que você tem, então tá valendo. Agora, se você é pretencioso, você tenta fazer um monte de coisa, você fica jogando um monte de coisa, mas não sei, sai gratuito e sai pedante, não faz sentido, e no final das contas, você só tá referenciando um monte de coisa pra dizer que você é o tal, o que não é o caso dele, eu acho que aí sim, isso é um erro crasso. Mas não é o caso desse filme. Eu acho que todas as referências que ele dá fazem sentido e acrescentam pra trama, sabe? Você tem um retrato de um personagem que é ridículo, assim, o Matt Dillon, né? Esse serial killer dele. É um personagem patético, ridículo, sabe? Tem momentos cômicos nesse filme, concordo com a Thaís. Ele não me fez rir, assim, sabe? Mas eu enxerguei o humor absurdo que esse filme tem. Porque é um personagem absurdo, é um personagem patético, é um personagem narcisista. E só pra finalizar aqui, respondendo essa pergunta do Diego, eu acho que essa metáfora do assassino serial é justamente, assim, é uma pessoa que faz coisas que aos olhos das outras pessoas são de uma extrema degeneração moral, que é o que o Lars von Trier faz, assim, tanto é que a gente tá falando aqui dos filmes, não, o Lars von Trier, esse nazista misógino, ou seja, tem uma aura de degeneração moral nas coisas que ele faz, mas ele, no narcisismo dele, na megalomania dele, ele enxerga isso como sendo algo grandioso. A intenção dele, na verdade, não era passar, talvez, esse lado sombrio da personalidade dele, mas tentar fazer alguma coisa bonita, porque, no final das contas, também, assim, sabe, o que me pega no Lars von Trier é que meia culpa, meia máxima culpa, eu acho os filmes dele bonitos, visualmente bonitos, esteticamente bonitos, a trilha sonora bonita, é tudo muito bem feito, isso me pega. Talvez não pegue todo mundo, mas me pega. Só pra deixar claro, assim, pra mim o problema do filme A Casa que o Jack Construiu, né, não é
o Lars von Trier, os defeitos dele, a biografia dele e tal. Ele tem filmes maravilhosos mesmo, assim. Eu amo Dogville, acho um filmaço. Amo Dançando no Escuro, Melancolia e tal. Eu só acho que ele realmente não acertou muito dessa vez, na minha humilde opinião, né? Eu acho o contrário do que você falou. Eu acho que é um filme pedante, que a parte de quem dirigiu, se fosse outro diretor, eu não comprei como um filme inteligente, mas sim um filme que fica toda hora querendo se mostrar inteligente. Mas assim, essa aqui é a beleza da arte, né? Cada um interpreta de um jeito e tá tudo bem. Mas é isso. Perfeito. Seguindo aqui a nossa lista, aproveitando que a gente está falando de misoginia, né? Coincidência, deixa eu apresentar uma das minhas seleções do episódio. Eu selecionei O Homem Invisível, do Leigh Whannell, de 2020, com a Elizabeth Moss, ia falar Kate Moss, não é a modelo, é a atriz do Mad Men, e aquele Oliver Jackson Cohen, que fez aquela série do Flanagan lá, da Casa Assombrada, esqueci agora. Bom, é uma atualização da história, né, do Homem Invisível, só que, né, a história original, né, eu esqueci agora quem escreveu, tô viajando aqui agora. É o H.G. Wells. Isso, não é a história do Wells em si, sim uma versão modernizada dos temas, né? Ele tem um personagem que é um homem que fica invisível e tal, mas conta uma história que pra mim é muito atual, né? É uma mulher que sofre gaslighting, que é meio que escrava quase do namorado dela e tal, ela consegue fugir dele, e aí começa toda uma travessia dela de perseguição, né? É um filme que eu acho que é quase mais suspense do que terror até. Eu acho ele super bem dirigido, super bem atuado, é um filme que usa muito bem espaço vazio, né? Porque o antagonista é uma figura que você não vê ela, então o filme foca num corredor, numa cadeira, você não sabe se tem alguém ou não tem, e explora muito esse esquema do gaslight, né, que ela sabe que tem alguém atrás dela, que tem alguém perseguindo ela, que tem alguém atacando as pessoas ao redor dela, só que pelo fato do antagonista ser um homem invisível, ela fica passando por louco o tempo todo, ela inclusive vai parar num asilo, numa cena lá, numa clínica, da qual ela consegue fugir. Eu achei, assim, pra mim um filme sem defeitos. O Leigh Whannell depois ele tentou também atualizar o Lobisomem, parece que deu super errado. Eu fiquei até com medo de assistir depois que eu li as críticas. Aí eu fiquei, bom, deixa um dia eu assisto, deixa eu ficar aqui com a filmografia limitada que eu vi dele. Inclusive a gente mencionou o Upgrade que ele tinha feito antes, né, com o próprio Logan Marshall Green, que também é um filme que eu acho bem legal. E eu queria então, para nosso episódio, ter esse filme que me marcou muito. Eu não sei se foi o último, acho que foi o último filme que eu vi antes da pandemia começar de verdade, eu acredito. Foi em 2020, fui no cinema, vi, aí depois não teve mais cinema. Aí também fiquei marcado por isso. Não sei, alguém quer falar alguma coisa sobre o Homem Invisível, Diegão? Eu acho que o Leigh Whannell, né, o diretor, ele acertou quando ele resolveu aliar duas ideias perfeitas para serem aliadas, né? Que é a ideia do homem invisível, né, do H.G. Wells e tudo, com a ideia de controle, né, da necessidade de controle, especialmente masculino, sobre a mulher. Quando você é invisível, né, você tem muito mais possibilidades, muito mais posições, né, e perspectivas para controlar e dominar o que acontece, né, com a sua namorada, com a sua esposa, né, com a mulher que você quer controlar. Então eu achei que essa ideia de associar uma coisa, um super controlador, né, um psicopata que quer dominar todos os aspectos da vida de uma mulher, que ela seja exatamente como ele espera que ela seja, que ela se comporte exatamente como ele quer que ela se comporte, para ser perfeita para ele, um egomaníaco doido. Eu achei essa associação com a invisibilidade, com o ser e o poder de ser invisível muito boa, achei excelente isso, e ficou muito bem executado no filme, é um filme muito bem executado, e que nem sempre dá certo, né, realmente a visão dele do Homem-Lobo, né, do Wolfman, ficou faltando, ficou pouco assustadora, ficou fraquinha, mas para esse filme eu acho que ele acertou e foi direitinho num ponto muito moderno, muito interessante, né, que o filme original já é muito bom, né, talvez seja o melhor filme do James Whale, O Homem Invisível, daquela época dos clássicos da Universal. É um excelente filme, recomendo muito, Blood Rains. Então eu achei que é uma revisita à ideia do Homem Invisível muito interessante e moderna, né, eu gostei muito. Eles sempre ficam tentando atualizar de alguma maneira esses filmes da Universal, né, Múmia já teve vários, né, às vezes dá errado, às vezes dá mais certo e tal. Homem Invisível teve também, um do Kevin Bacon, que também é bem bomba, né, mas eu acho que eles conseguiram, né, atualizar, realmente trazer pro presente esse tema, né. Eu gostei desse filme, eu assisti ele logo que saiu, mas eu achei ok. Assim, eu achei que algumas partes ficaram um pouco didáticas.
em olha como somos feministas. Eu achei que ficou um pouco didático e podia ser um pouquinho menos. Pra ser menos, assim, acho que não precisava esfregar tão na cara e não confiar na inteligência do espectador, porque toda a temática já é extremamente poderosa. E eu acho muito engraçado a Elizabeth Moss, né? Quase que eu falei Kate Moss também. Ela ter feito esse filme e o Handmaid's Tale, e ela ser da Scientology. Eu acho isso muito irônico, mas tudo bem. Eu vou ser sincera, assim, esse filme não me marcou muito. As atuações são ótimas, a fotografia é ótima. Eu acho que ele é ótimo em vários aspectos, só que eu achei ele meramente ok, justamente por ele ser muito explícito. Acho que ele poderia ser um pouco mais sutil. No geral, eu sou adepta ao show don't tell, né? Mostre, não diga. E em alguns momentos eu achei que ele foi meio over, assim. Mas é legal, é um filme legal. Eu acho que vale a pena ser visto. Eu assisti esse filme na pandemia também e eu adorei, eu acho o filme excelente, me marcou muito positivamente. Eu acho que ele tem algumas coisas de escancarar, né, a mensagem, mas ao mesmo tempo ele é sutil em alguns momentos, como, por exemplo, no começo. Ele não explica o que tá acontecendo ali, né? Você, tipo, vê a personagem da Elizabeth Moss querendo sair da casa, tomando muito cuidado, aí ela pisa no negócio do cachorro, né? Enfim, ele não explica o que tá acontecendo, mas você, principalmente sendo mulher, já entende o que é ali, né? Já entende a relação entre o casal. Mas o que eu queria mais falar é sobre o trabalho de som desse filme, que é muito incrível, né? Uma das coisas mais interessantes no filme, porque o cara é invisível, então a gente tem ali a parte de efeitos sonoros para representar a presença de uma pessoa que a gente não consegue ver. Tem muito silêncio, muita suspensão, assim, muita tensão. Acho que eles foram muito... A equipe técnica foi muito bem, e o diretor, né? Todo mundo foi muito bem sucedido, assim, principalmente nessa questão do som. É um filmaço, eu adorei. Pois é, não, esse silêncio do vazio, né? Eu li o Anel antes desse, do Upgrade, e conheci ele só do Sol, né? Ele é um filme, assim, com uma pegada totalmente diferente, não dos criadores do Sol com James Wan. Então, pra mim, ele deu uma sofisticada, assim, no trabalho dele, com aquele Upgrade, que é meio Robocop, né? E esse outro do Homem Invisível. Então, caraca, eu fiquei bem interessado, e pena que o Wolfman foi tão mal recebido. Eu vou assistir pra ter uma opinião própria, né? Mas todo mundo tava detonando. Achei ok também, como a Thaís achou. Eu não achei nenhum filme incrível, não. Assim, eu tenho vários pet peeves com esse filme, mas que, não sei, nele não me incomodaram. Não me incomodaram. Eu ia falar, não me incomodaram, mas eu tô tentando ser diplomática. Não me incomodaram. Eu acho que ele é muito óbvio também na mensagem que ele quer passar. Isso é uma coisa com a qual eu tenho um problema muito sério, sabe? Se o filme ele deixa de me engajar quando eu vejo que claramente, assim, muito abertamente, parece que o diretor ou os realizadores do filme quiseram passar uma mensagem, por melhor que seja essa mensagem, por mais que seja uma mensagem com a qual eu concorde, enfim, quando o filme ele tenta, assim, muito explicitamente, assim, sabe, tipo, olha, senta aqui, plateia, é isso aqui que eu vou te contar, a história é essa aqui, parece que tudo que você está vendo na tela é quase que uma ilustração para um discurso ou para uma mensagem, que pode ser muito bacana, mas que para mim não sei, assim, sabe, se eu consigo detectar, ler nas entrelinhas, assim, muito facilmente o discurso, eu já perco um pouquinho o interesse. Mas eu tenho que dizer que é um filme, ele é bem feito, ele é bem realizado, a Elizabeth Moss, eu acho que ela tá sempre ótima, essa atriz, eu gosto muito do trabalho dela, praticamente todos os filmes que eu assisti com ela, né, eu lembro do Us, né, que ela faz quase que uma ponta só, mas assim, maravilhosa naquele filme. Todos os atores estão maravilhosos. Mas me incomodou também ser uma quantidade talvez exagerada de plot twists no final. Chega um determinado momento do filme que parece que fica um plot twist atrás do outro, assim, sabe? Tipo, não, o cara ele tá vivo, só que ele tá no sótão. Não, era o irmão. Não era o irmão, era o cara mesmo. E no final, ela mesma é invisível. Minha cabeça ficou rodando, assim, não chega, só termina isso. Mas enfim, é um filme recomendável. O plot twist do irmão realmente, cara, não precisava, né? Podia ser só o cara mesmo e ter acabado ali. Mas eu acho que a gente tem que pensar que nem todo mundo tem o mesmo esclarecimento sobre um relacionamento abusivo, né? Então, acho que tá tudo bem também o filme talvez não se aprofundar tanto. Tipo a crítica que fizeram na época do Barbie, né? Que era um filme muito óbvio, né? Muito raso. E eu acho que assim, não tem problema, nem todo filme tem que revolucionar
a pauta. Enfim, só pensei isso, assim, com o que vocês falaram. Deixa eu te perguntar, Felipe, esse filme Upgrade aí que você tá falando é baseado no livro daquele Blake Crouch, sei lá, tu sabe? É porque eu já li esse livro e eu acho que é parecido com o que você tá falando, mas eu não sabia que tinha filme, não. O que eu tô falando, eu já li do Blake Crouch, aquele que são várias dimensões, né? Que um cara vai de uma dimensão pra outra. Isso virou uma série da Apple, mas tem outro nome. Não, é Upgrade, é o livro que eu li. O Upgrade, não, uma história original. De 2018, li O Anel, com o Logan Taylor Marshall Green, da Invitation. É um cara que ele sofre um acidente na coluna, ele perde o movimento das pernas e ele consegue um chip que colocam nele. Só que esse chip, ele deixa o cara muito além de uma pessoa normal. Ele consegue lutar, consegue fazer coisas que ele não conseguia antes. O corpo dele é controlado meio que sem ele querer. O corpo faz coisas que ele não queria que o corpo fizesse, né? Eu acho que é inspirado, sabia? Porque nesse livro o cara ele é infectado por um vírus que altera a genética dele, aí ele fica mais forte, mais rápido, ele vira um sobre-humano mesmo. Talvez seja. Que eu não tô vendo o nome do Blake Crouch aqui nos créditos dele. Vou pesquisar isso, boa pergunta. É porque no filme o upgrade dele é mais porque ele tem um chip de uma inteligência artificial que tá autoconsciente, muito poderosa, assim, meio Skynet, assim, sabe? Ah, boto fé. Então talvez tenha sido coincidência. Pessoal, aqui é o Felipe entrando só para avisar que essa conversa aqui ficou tão extensa que a gente decidiu cortar esse episódio em 2 partes especiais. Então, agora encerra a primeira parte, mas esperamos vocês daqui a 2 semanas para ouvirem o resto do nosso especial com o Que Horror. Valeu!